Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma temporada do Fora da Caixa Humana. Como está, Samantha? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tô ótimo, e você? Bem também. Essa temporada nós vamos falar sobre política e poder de modo geral. Nós denominamos a temporada de Os Donos do Poder, né, Samantha? Ou o poder, ou a política e o poder, enfim. O objetivo é que nós possamos pensar como a política e os grupos de poder econômico e político estão influenciados na elaboração de políticas públicas, seja na esfera municipal, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, é entender como as pessoas conseguem dialogar, se articularem para falar sobre política. E aí, para começar esse viés e esse pensamento, nós vamos começar do macro, né, Samantha? Do macro. Pensando a partir da geopolítica, Isso. como os países se relacionam quando nós estamos no contexto político e também como a economia está relacionada a isso. Eu não posso falar de política sem falar de economia, sem falar dos grupos de poder que estão envolvidos nesse contexto e quais são os países hoje que estão na cena da política mundial, que estão à frente disso, né? Se a gente for olhar para a história mundial, há uma sucessão e uma diferença de poderes entre os países. Inclusive, só para a gente fazer um adendo, quando a gente começa o século XXI, a economia política mesmo, o país que se desponta politicamente, é a China. Então, para a gente fazer esse recorte temporal, entender que há períodos que países estão presentes na cena do cenário mundial, não é mesmo, Samantha? O que você aí da sociologia, né, tem para contextualizar, iniciar esse tema sobre geopolítica aí e as relações de poder? Bom, eu acho que essa noção também, sociologicamente, de território, de espaço, de fronteira, a gente tem uma leitura um pouco pessoal, né? Diferente talvez da geografia, Uhum. e até dessa relação de como a gente aprende na escola, essa relação com o mapa mundi. Eu acho que a geografia traz isso. E daí a sociologia já começa problematizando a noção dessa forma do globo, de como os países aqui. A gente já falou sobre isso um pouco, foram colocados, até da dimensão que se dá espacial dos países. E também aquilo parece, sociologicamente, para a gente que é cientista social, uma coisa incrustada do qual ela não é. A gente está permeado de movimentos, de guerras, de expansões de fronteiras, de recuos, de outras simbologias em que, aparentemente, essa questão política internacional, a gente não consegue ver sociologicamente esses detalhes. A gente Uhum. fica vendo todo dia no jornal, por exemplo, está acontecendo a guerra da Ucrânia. E aí, gente? Está acontecendo até agora, né, Rodrigo? Exatamente, Continua acontecendo nesse continua exato momento. acontecendo. Daí, a própria comunicação e o jornalismo, acho que traz uma noção pré-concebida de como a própria comunicação trata essa questão da política mundial. Talvez hegemônica também, É. partindo sempre dos mesmos países até hoje. Fala-se tanto, né, nessa Uhum. questão de se inverter um pouco. Não tem aquela imagem do mapa mundo invertido, com Isso. outra escala, né, Aham, Rodrigo? exatamente, E a pensando. gente continua fazendo a mesma coisa, na minha opinião. Mudou alguma coisa na Uhum. comunicação? Não mudou, e aí, Samantha, eu comecei a falar sobre a questão política e econômica, o que você está dizendo, na minha cabeça veio assim, e aí se aplica realmente a todas as esferas políticas, do municipal até o global. Por que que as coisas não mudam? Por que que as coisas não se transformam? Mudam os presidentes, mudam os prefeitos, que é um tema que a gente vai falar mais para frente, mudam os governadores, mas a dinâmica ela permanece a mesma. Porque os grupos econômicos que mandam no mundo e mandam no Brasil, mandam nos municípios, eles não saem do poder. E isso se aplica, eu acho que assim, é uma regra que se aplica a todas as esferas políticas quando nós vamos analisar. Mas não é por ideologias que isso acontece mais do que pela realidade? Em qual sentido de ideologia você está querendo dizer? A imagem de que, como o mundo funciona, né, os donos, como a economia funciona. Uhum. As pessoas passam, quem quer dominar da classe dominante, né, dos grupos dominantes, vamos usar essa palavra,
Ele quer passar uma ideia que você acredite que aquilo seja daquela maneira. E é isso que eu estou querendo problematizar. De que eu acredito que os países hegemônicos continuam sendo esses porque eles possuem uma relação de poder com grupos e blocos econômicos e coisa e tal. Esses blocos econômicos também são escolhidos, são criados, não é? São elencados. Igual as questões que eu estava falando antes aqui para o Rodrigo de fronteiras, né? Na minha imaginação, não é uma coisa tão rígida as fronteiras, mas quando o teu aluno de geografia vai lá, ele vê exatamente o mesmo lugar, a mãe dele viu a mesma cena, a mesma imagem, o pai, não é? Exatamente. Mas as fronteiras não são... Vou dar um exemplo. Que as fronteiras não são rígidas e realmente elas são impostas. Quando a gente vai olhar para a África, por exemplo, o que se fez com a África historicamente em relação às fronteiras foi assim, exatamente o que você está falando. As fronteiras, elas parecem que elas são rígidas, mas ao mesmo tempo elas são dinâmicas. Lá atrás, né, quando os europeus chegaram na África, gente, a África não foi um continente que existiu porque os europeus descobriram. Não, já existia, as tribos, etc., né, aquela história toda. E aí os caras, quando chegaram lá, repartiram a África do jeito que eles entendiam com os valores deles. A partir do que eles acreditavam, do que eles enxergavam daquilo. Ou seja, haviam tribos que foram divididas por eles porque eles queriam que fosse daquela forma. Com uma noção já construída deles. Exatamente, com valores que pertenciam a eles, à Europa naquele momento. Então, as fronteiras, quando a gente olha, muito boa a relação que você fez, quando nós olhamos um mapa, parece que ela é extremamente rígida, que ela não pode ser alterada, que ela é exatamente aquilo, ela foi criada para ser daquele jeito. Mas no imaginário social, exatamente. Isso. Só que por trás daquilo há uma dinâmica, uma flexibilidade muito mais rica do que aquilo. E às vezes para atender realmente alguns interesses, igual aconteceu na Europa. Quando nós vamos olhar as nossas fronteiras aqui no Brasil, em relação à dinâmica dos países da América Latina, cara, é extremamente dinâmica. Exatamente. E outras, você já pensou um mapa que refletisse os fluxos das fronteiras? Como é que a gente não vê isso até hoje? A Europa está vivendo uma crise de imigração. A política americana está sendo debatida em várias frentes, mas uma é o imigrante. O imigrante, A América Latina, ela se conecta, o Brasil conecta com quase todas, né? Os países, praticamente. É um tema que, quando a gente pensa em geopolítica mundial, é um tema muito forte. Por quê? Vou dar outro exemplo. O Reino Unido saiu da União Europeia recentemente, 3 anos atrás. E a grande questão é o que você está dizendo sobre as imigrações. Porque o Reino Unido saiu da União Europeia, o Brexit, que foi o movimento, justamente porque a União Europeia disse aos países do bloco, olha, cada um vai ter que receber uma quantidade de imigrante. Só que o Reino Unido falou, não quero, nós não vamos aceitar isso. Porque nós não temos intenção nenhuma de receber sírio, receber, haitiano, venezuelano, etc. Nós não temos esse interesse. Então, é praticamente uma ideia assim, olha, para fora dessas fronteiras... Isso aí é para alguém acreditar. Por que você acha? Porque eles não querem, por exemplo, pessoas lá. Não. Mas, assim, ficam constituindo essas organizações da ONU, para ficar debatendo, né, tantas questões, né, de dinâmicas no mundo. Mas nenhum país quer fazer. Não. Nenhum país quer cumprir nenhum quer cumprir. Exatamente. E aí eu acho que a gente também pode entrar, Eles não querem fazer, na verdade, o movimento contrário, decolonial, do que eles fizeram com os países colonizados. Exatamente. Que é isso que as pessoas já acordaram para isso também. Exatamente. Você vê que até a gente está falando dos Jogos de Paris, essa coisa. Esse movimento também em relação ao Brasil, a certos países, de você também trazer um pouco de si, do nacionalismo, porque a gente inverte a nossa relação. Você viu com a França? A gente estava falando que a França não é... Antes tinha aquela relação, a França toda, já está todo mundo criticando. Exatamente. Né? Porque dentro da nossa cabeça isso vem mudando. Não é? Com uma certa crítica. E aí
Não, crítica e com também perdendo. Eles estão perdendo poder. Estão perdendo poder. Eles querem dizer que não, mas não, a Europa mas eles tá estão em um caos praticamente. Sim, exatamente um caos. Por quê? A economia está se virando para o Oriente. E aí, consequentemente, a política China, se né? vira para o Oriente também. Eu comecei o pod falando. China. Não só China. Mas você vai olhar, a partir do século XXI, como as economias do Oriente, os tigres asiáticos, Singapura, Taiwan, China, Dubai, o Japão, ali no Oriente Médio, Dubai, muito exatamente, muito petróleo ali. Irã, né? Irã. Então, são países que no cenário mundial têm trazido todos os investimentos que antes eram Estados Unidos e Europa para o Oriente. Então, aí você vai olhar, eu acho que as Olimpíadas também mostram um pouco isso, né? Agora fazendo uma relação, né? Essa decadência, porque quando a gente estava pensando aqui no Brasil, Olimpíadas em Paris, nós estávamos pensando nas Olimpíadas. Cara, a abertura, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a abertura das Olimpíadas, uma cidade com aquele porte, com aquela riqueza, com aquela cultura, para mim foi uma coisa muito básica, que poderia ser muito maior, mas aí eu acho que tem uma relação também com a decadência da Europa. Será que tem? É isso que eu ia falar. Ou será que a gente que mudou o olhar também? Eu acho que tem a ver com os dois. Eu também acho que tem a ver com os dois. Se fosse com a mesma situação vivida ali, da abertura, de todo o caos que os atletas viveram, a gente não ia ter coragem de criticar, talvez. E outra coisa, a comunicação ajudou muito. A TV Cazé lá... Nossa, cara, ela abriu aquilo... o mundo, é isso também, de deter o conhecimento, de mostrar só o que se queria dos países, né? E do Brasil também, só mostrava coisa ruim, né? Exatamente. Eu acho que quando as pessoas vão... Isso que você está falando da comunicação é legal, do Cazé, né? Quando o Cazé vai para a televisão, todo mundo amou, né, Rodrigo? Para o YouTube, ele dá uma outra perspectiva, porque ele não está preso a grupos políticos e econômicos. Pode ter patrocínio para ele? Pode. Só que ele passa uma independência que as pessoas gostam de ouvir. Né? Você ouvia, por exemplo, eu assistia o Sport TV assistindo algumas provas, e eu colocava no Cazé, destoava. Né? Porque o Sport TV já era uma coisa mais formal, porque tem os interesses por trás, tem a Globo, para não ter embate. Para não ter embate. Já o Cazé, os caras até torciam, até palavrão. Lá, os mais engraçados que até na cena ali de Paris, com as entrevistas, eles permeiam assim, eles ultrapassam os limites mesmo. Exatamente. Eu acho que isso que você está dizendo faz total sentido mesmo. E lembrando disso simbolicamente, a narração que eles fizeram daquele momento do vôlei, do final, do bronze, em que a moça encara, eu tô lembrando e que a Globo faz, tem até a comparação, né, pessoal, se vocês virem, e fala assim, vai pra cima dela. Eu lembrei exatamente disso. E não é essa porque coisa jamais de confrontar uma canadense, era Canadá, né, mas assim, em Paris, o Brasil não podia fazer isso. Nunca. Na verdade, assim, o Brasil não poderia fazer isso, e aí com uma perspectiva que nós tínhamos apenas da comunicação hegemônica. Isso que eu tô falando, até então, né? Aí quando você tem outros tipos de comunicação, espera aí. É aquela coisa, quem você pensa, com quem que você está falando? Que a brasileira foi de dedo nela. Isso. E tinha os caras, jornalistas brasileiros, né? Os comunicadores brasileiros falando, vai pra cima, falando pra peitar. Então, acho que isso representa muito também, hoje. Quem estava assistindo também recebeu essa comunicação deles de, olha, a gente pode torcer dessa maneira. Dessa maneira. A gente pode ir pra cima. Não é porque ela é canadense que nós temos que baixar a bola. Isso. Inclusive, teve campeonatos ali, teve provas que eles falavam dos juízes. O cara tá errado. Esse juiz tá roubando para os Estados Unidos. Que deu polêmica Nunca que a gente escutaria isso numa Globo. E aí, volta a falar o que você falou no começo. Tem uma relação realmente... e da hegemonia da comunicação. Quebra da hegemonia deles e da hegemonia da Globo. Né? Vamos ser bem claros. Porque as instituições que sustentaram isso precisam cair, né? Exatamente. Precisam ser questionadas. E a gente sabe que a gente vai olhar vários estudos que mostram que a Globo sempre teve os valores mais dos Estados Unidos e os valores europeus. E quando você traz para uma Olimpíadas, que há uma comunicação que quebra isso, você consegue até enxergar as dinâmicas políticas dentro disso, né? Para mim, assim, é muito legal. Fazer essas pontes, assim, essas relações, né? Faz, né? A comunicação mexe com essa questão do mundo, né? Da forma que se vê
as coisas. Exatamente. Então, muito tem um legal pouco fazer essa isso. relação. Eu acho. O que mais, Acho Rodrigo, que a massa. gente pode falar? Eu ia falar das fronteiras, Uhum. que eu já falei um pouco, mas essa coisa de estender, de ser quase um órgão do Estado, mas que há muitos conflitos nessas regiões. Eu acho que a gente fala pouco disso, né? Igual eu fiquei pensativa quando a gente estava pensando sobre isso, com essa questão da Venezuela agora, do Maduro lá, né? Não houve um posicionamento, né? Parece, do Brasil. Houve. Mas assim, eu fiquei pensando, gente, será que como que tá aquelas região de fronteira? Será que os venezuelanos não podem sair? Porque não sei se eu não estou sabendo disso. Ó, na verdade, houve um posicionamento do Brasil, e aí houve um posicionamento do governo brasileiro, de que, de modo bem geral, que não iriam interferir nas eleições e nos resultados, não ia se manifestar, e eu acho que foi um posicionamento correto no sentido de que nós somos vizinhos da Venezuela. Se o governo brasileiro fala tem que cair o Maduro, ou a outra lá o cara tem que ser eleito, isso vira uma turbulência da geopolítica da América Latina insuportável e insustentável. Ou o Maduro manda um monte de armamento para o Brasil, contra o Brasil, isso poderia acontecer se o Brasil se posicionasse contra ele, ou viraria um rebuliço mundial contra o Brasil se o Brasil apoiasse diretamente o Maduro. Porque o mundo ocidental é contra o Maduro. Quem que apoiou a eleição do Maduro? Que falou, olha, exatamente, ok, ganhou, nós apoiamos Rússia, Coreia do Norte, China e Vietnã. Coreia do Norte, Rússia, Coreia do China Norte, apoiou? China apoiou e Vietnã. Porque eles acham que é uma democracia? Porque eles entendem como uma democracia. Entendem Entendem como uma democracia, mas entendem assim, o Maduro está enfrentando os Estados Unidos. Inclusive, inclusive eu sigo muitos... Agora você falou uma coisa que faz sentido. Né? Eu sigo muitos influenciadores aí, inclusive um cara que defende muito a Coreia do Norte, porque eu gosto de ver essas coisas bem diferentes, assim, sabe? Esses posicionamentos. E ele defendendo o Maduro. Só que eu, Rodrigo, entendo que o Maduro, do pouco de tudo, né? Que eu já li por aí, eu entendo que o Maduro ele é um ditador. Não, ele é um ditador. Se o cara persegue mídia, se o cara não deixa o outro se eleger, se o cara tem os militares, tem o judiciário em volta dele, controla tudo, o que é isso? E outro, o resultado ali, né? Pelo amor de Deus, ninguém deu não deu um aval, não deu uma explicação, você não consegue ver as atas, e aí as pessoas defendendo isso, aí eu fiquei pensando, se isso acontecesse no Brasil, a gente falaria o quê? Nós aceitaríamos um líder dessa forma dentro do Brasil? Então, na minha concepção, sim, é um ditador. E aí a gente vai olhar os países que realmente apoiaram o Maduro. Também são ditadores ali um pouco. Tem um viés, O Putin está 25 anos no poder. O Putin não vou dizer que uma hora psicopata, né? Porque o cara era KGB. Era da KGB. KGB lá, o cara foi treinado, né? Foi treinado. Ele tem um histórico, não sei se tem um livro, mas era bom a gente ler um livro assim sobre a história. Se você pega a história dele... Da biografia dele, né? E ele é um cara sério, frio, calculista. Exatamente. Tanto que quando ele invadiu a Ucrânia, eu pensei, esse homem não vai sair de lá. Ele não vai perder. Imagina que ele invadiu um negócio para perder. Nunca. Ele vai sair morto. Ele sai morto, o dia que matarem. Eu só acho que tentaram, inclusive, ano passado, se eu não me engano, tentaram matar o Putin. Só que se matam ele, cara... É o rebuliço internacional. É a Terceira Guerra Mundial. E eu acredito assim, porque a China é aliada da Rússia hoje. Claro, porque a Rússia e a China, o movimento para o Oriente. A Europa e Estados Unidos, exatamente, a China é uma potência, os Estados Unidos não vai brincar com a China. Então, se matam Putin, cara, acho que vira a Terceira Guerra Mundial realmente, assim. Acho que dá um grande rebuliço. Então, nesse contexto, voltando para a América... não vão falar que é uma ditadura. Não vão usar essa palavra. Porque qual que é o combate hoje das potências Rússia e China? É combater os Estados Unidos. Em todos os sentidos possíveis. Seja na economia, seja na tecnologia, na política, na cultura, etc. Esse é o objetivo. Aí tem um cara aqui na América Latina que fala aqui não. Aqui vocês não vão entrar. Porque o Maduro está dizendo isso. Pedra no sapato, né? Só para ser uma exatamente, para ser uma pedra, porque na Europa e na Ásia já tem a Rússia na Europa e já tem a China na Ásia. Nós precisamos de representante na América Latina. Não louco, na verdade, na América Latina. Será que eles ajudam? Não significativamente igual a Venezuela.
não significativamente igual a Venezuela, mas tem um apoio. Russo, principalmente. Chinês nem tanto, mas russo. Mais russo. Principalmente na época da União Soviética. A União Soviética se desfaz e vira a Rússia, ela perde o poder um pouco. Então, naquela época da União Soviética, ela era um grande parceiro comercial de Cuba. O que ele está tentando fazer, o Putin, também é reconquistar os territórios, né? Porque aquela parte ali da Ucrânia era deles. É verdade. Mais outras partes, como a Polônia. Exatamente. Então, ele quer a União Soviética de volta, né? É Ele jogo quer. de fronteiras, né? Isso aqui me pertence ainda. Isso aqui me pertence. Não é? E sabe o que é interessante? Dentro da Ucrânia, há muitas pessoas que são ucranianos e se identificam com ele. Mas ninguém Então, sabe, pelo jeito. Né? Esse só parece... Não, né? Porque é o que você falou antes. Nós estamos sendo alimentados por uma mídia ocidental. Que o que traz para nós... Porque aquele cara lá também, o Zelensky, é um babaca. Desculpa, ele tá mamando da fonte para ganhar a imagem. Dele já é quase infantilizado, na minha opinião. Ele não parece uma liderança ele tá forte. Ele tá ali sendo governado pelo que a Europa quer que ele faça. Exatamente. Né? E ele botou toda a população, né, dele naquela situação que ele sabia que ia acontecer. Todo mundo sabia que ia dar nisso. Não, ele vai na ONU e fica sendo aplaudido. Ele vai na OTAN e fica sendo aplaudido. Cara, eu acho que assim, 2, 3 anos de guerra já deu, né, Zelensky? Que você tem. E ninguém... Não sei como tá aquilo, Rodrigo. Aquilo tá daquele jeito ainda, Samanta. Todo mundo... Você acha que assim, vai muito todo tempo? mundo morrendo, a Rússia cada vez mais avançando. Só o que ajudou, entre aspas, a Rússia? A guerra Israel-Palestina que tirou o foco de lá. Só que o negócio tá pegando fogo lá, ainda continua, nada mudou. Não é porque tá acontecendo Israel e Palestina que a Rússia tirou as tropas militares de lá, é que a mídia deu uma abafada na coisa. Mas eu percebi também. Porque a gente não vê, parece que acabou a guerra, né? Mas os ucranianos estão conseguindo sair de lá e ir para a Europa, será? Eu não tenho essa informação. Também é duro, né? Deixa não tenho essa informação. A Europa já tá esse caos. Exatamente. A gente não tem essa informação. É isso que nós estamos falando. A gente não tem uma informação básica. O que está acontecendo do que está acontecendo com Rússia e Ucrânia neste momento, né? Principalmente em relação à imigração, que é importantíssimo para entender essa relação da política mundial, né? Porque, como eu disse para você, migração é um tema hoje, talvez um dos mais problemáticos para os países. O Brasil não quer receber imigrante. Nós somos super xenófobos com imigrantes da América Latina. A gente gosta do quê? De europeu. Que não vem, né? Pra cá. Que não vem para cá. Que ninguém migra para cá. Ninguém sai da Europa para morar aqui. A gente gosta dos estadunidenses. A gente adora isso. Agora, venezuelano... Haitiano a gente não gosta. E vem falar, eu vi algumas pessoas assim, eu tenho essa coisa com os venezuelanos, às vezes, porque aqui em Maringá tem, né, nos sinais, assim, nos semáforos, e aí eu vi um monte de gente falando, vem, hermanos, não sei o que lá. O brasileiro querendo, falando, eu acho que ajuda-se muito pouco essa população de venezuelanos. Né? Pouquíssimos. Então, assim, na hora de um conflito, todo mundo vai para a internet um pouco falar, assim, né, não que, né, tenha que dar opinião. Mas realmente receber, igual você falou, até nós, brasileiros, não estamos fazendo isso. Não estamos, exatamente. Então, é um tema... Dá o que falar. Espinhoso e é um tema para se pensar, dividir opiniões, para se pensar na geopolítica mundial. Que é isso que a gente quis trazer, né? Trazer esse jogo de poder, que é um jogo de poder. Territorial. Como você disse, há atores específicos. Há um controle hegemônico por trás também das informações e ideologias. E é isso, né? Acho que deu... E rompimentos. E aí a gente... Assim. Só para lembrar das Olimpíadas e da TV Cazé, que eu acho que é um marco, né? Arrasou, né? Arrasou, né? Ele foi um rompimento, assim, de comunicação mesmo, para pensar outras possibilidades, né? De como enfrentar os países, os ouros. Mexeu um pouquinho. Né? Quem tem uma sacadinha, mexeu. É isso, gente. Aí, gente. Obrigada. Obrigado por esse episódio. Nos encontramos no próximo. Tchau, tchau. Até mais.